essa bênção. Eu já fui apresentado, eu fui diretor nacional do Think Challenge, do Desafio Jovem no Brasil, presidente do Desafio Jovem no Rio de Janeiro. E muita experiência assim para contar, mas hoje não vai dar tempo, mas alguma coisa eu posso trazer para os irmãos a título de experiência e testemunho. Mas vamos abençoar a igreja com a palavra do Senhor. Amém. E o irmão que trouxe o exemplar da palavra de Deus pode abrir no Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. Evangelho sinótico de Mateus. Faz parte dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 5. Louvado seja Deus. Versículo 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Ou escola bíblica dominical. Vou dar uma dica, está entre Gênesis e Apocalipse. Todos encontraram? Amém. Eu sei que você está em reverência, então não precisa ficar de pé, o seu coração está em reverência, ainda que sentado. Vamos fazer a leitura. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Deus, por essa leitura, pela leitura da Tua santa palavra. Vem sobre nós nesta manhã. Abençoa-nos, Deus, que a Tua palavra seja como uma semente que cai no solo fértil do nosso coração, que venha dar frutos. Pai, convém que Tu cresça nessa hora. Aleluia. E eu diminua. No nome santo e poderoso de Jesus, diga amém. 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 Glória a Deus. Então eu trouxe uma palavra para os amados irmãos que fala de humildade de espírito. Humildade de espírito. A palavra do Senhor diz aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu tive cuidado de procurar no grego a palavra humildade de espírito. Pitokoi tu pneumati. Pitokoi indica temor, indica reverência, indica acocorar-se de medo, curvar-se. E é exatamente isso que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos. Jesus ele teve um ministério curto, porém impactante. Começou com 12, hoje são milhares espalhados pela face da terra, pregando o seu evangelho. Jesus, após o batismo, ele foi conduzido ao deserto, sofreu as tentações, foi para o norte de Israel e ali operou milagres, sinais, maravilhas. E neste famoso monte, ele passou a ensinar o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. E por que, amada igreja, a primeira bem-aventurança vem a ser essa, a de humildade. Em outras versões, pobreza de espírito. Há aí uma sequência lógica. Não é algo aleatório, não é algo que Jesus inventou. Não. A humildade de espírito indica um esvaziamento. Quando você for notar, as demais bem-aventuranças indicam plenitude. Misericordiosos, mansos. Mas, para que você venha a ser misericordioso, manso, para que você venha a ser pleno da virtude de Deus, em primeiro lugar você precisa se esvaziar. É isso mesmo. Necessário se faz que haja um esvaziamento para que Deus venha te encher. Aleluia. Quem conhece aquele artista famoso, Michelangelo? Se você for lá visitar a Itália, na Capela Sistina, você vai ver duas mãozinhas assim pintadas no teto,
e um artista famoso que também fazia belas esculturas, e certa vez perguntaram a ele: como, Michelangelo, você faz tão belas esculturas? E ele disse: eu apenas retiro do bloco aquilo que não serve. Está entendendo, igreja? Então nós temos que fazer exatamente isso: retirar do bloco da nossa vida aquilo que não serve. Glória a Deus. Porque aí nós vamos nos tornar o quê? Belas esculturas nas mãos de Deus. Aleluia. Belas esculturas aos olhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Então, hoje em dia, igreja, o mundo é um mundo competitivo. É um mundo onde um quer prevalecer sobre o outro através da força. O amor se esfriou. Você olha para o teu irmão e você olha para ele como um adversário, como alguém que te traz ameaça. E, na verdade, não é assim que nós devemos sentir, pensar. Não, porque o mundo hoje é um mundo egocêntrico. Mas nós devemos ser cristocêntricos. Glórias a Deus. Cristo tem que estar no centro da nossa vida. E se Cristo está no centro da nossa vida, nós não vamos nos sentir superiores aos demais, Aleluia. ou querer prevalecer sobre a força, né, sermos arrogantes. Não, pelo contrário. Nós vamos amar o nosso irmão. Amém. Né, nós vamos dar a mão a ele. E como diz o escritor Gabriel Garcia Marques, colombiano, famoso, você só tem o direito de se sentir por cima quando você está estendendo a mão para ajudar. Amém. Glória a Deus. Então, a sociedade de hoje é arrogante e não faltam livros de autoajuda. Livros, 7 passos para o sucesso. Como adquirir autoconfiança, como adquirir autossuficiência. E, na verdade, a nossa força não pode estar em nós mesmos, mas a nossa força, ela vem do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Então, essas considerações humanas, esse mundo competitivo, esse mundo injusto, esse mundo onde o maligno governa, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, ele tem autoridade, é um mundo egoísta, é um mundo competitivo, é um mundo onde não tem amor. Então, essas considerações, elas tratam do homem face a face com outro homem. Mas quando o homem está face a face com Deus, o sentimento não pode ser outro a não ser penúria, pobreza espiritual, reverência. Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Eu dependo de Ti completamente. Aleluia. E é assim que nós temos que viver, dependendo de Deus. Dependendo completamente de Deus. É tão bom experimentar os milagres de Deus, não é verdade? Aleluia. E foi dessa maneira, pastor Sérgio, que eu encontrei a minha libertação. Porque enquanto eu negociava com Deus, não, nessa área você não mexe. Não, aqui não mexe. Nessa área você mexe. Então eu só caía. Ainda que dentro da igreja eu tinha as minhas recaídas. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Enquanto não buscar o Senhor de todo o vosso coração, não vai haver libertação, Aleluia. Não vai haver cura, não vai haver mudança. Aleluia, não vai experimentar essa intimidade, o poder de Deus. O louvor aqui falava de poder de Deus, como esse Deus é poderoso, e Ele é poderoso. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Amém, Jesus. Glória a Deus. segundo o seu poder que opera em nós. E foi assim. Mas foi nessa condição de humilhação é que Deus promoveu a cura na minha vida. Porque se não for nessa posição, igreja, você não vai ver o milagre de Deus. Tem que ser nessa posição. É quando você se diminui, é quando você se humilha, é quando você
Fala, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, Senhor, eu entrego essa causa, esse problema, essa situação nas Suas mãos. É aí que Ele opera. Mas enquanto você fica tentando dominar, você fica tentando controlar, você fica falando, eu posso, eu faço, eu aconteço, pode nada. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Tira essa carteira de Deus do bolso. Porque às vezes nós temos um crachá, eu sou Deus, eu vou resolver tudo. Não resolve nada, gasta energia, fica cansado, chora, vem o estresse. E por que Deus não está operando na minha vida? Porque não entrega nas mãos dele aquilo que tem que ser entregue, o controle. Descansa no Senhor. É verdade. Salmo 37:5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 37:4 diz, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. E na hora do louvor, Deus falava comigo, Deus tem satisfeito os desejos do seu coração, não tem, pastor Sérgio? Aleluia. E Deus falou para eu lhe entregar um recado, que existem planos, existem projetos, existem coisas no seu coração que Ele vai realizar. Aquilo que o Senhor viu é pouco diante daquilo que Ele ainda vai fazer. Glória a Ele tem Deus. acompanhado tudo, porque se existe algo no seu coração, pastor Sérgio, foi Ele que colocou. Aleluia. Foi Ele Glória que a colocou, Deus. tem projetos aí. Oh Deus. E Ele que está desenhando, e Ele vai concluir, Ele vai realizar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de um livro que diz O Homem que Deus Usa, de Oswald Smith, que diz que o grande pregador é aquele que ao final todos falam, que Jesus maravilhoso. Aleluia. Porque muitos pensam que ser um bom pregador é você terminar o seu discurso, a sua pregação, o seu sermão, e as pessoas falarem, que pregador excelente. Não, que Jesus maravilhoso. Convém que Ele cresça e que nós diminuamos. Aleluia. Quantos seminaristas tem aqui? Alguns. Seminaristas. Glória a Deus. Eu também fui. Então vou contar a história de um jovem seminarista. O jovem seminarista foi convidado pelo pastor para dar o seu primeiro sermão. E ali ele preparou e estudou, usou muitas ferramentas, chave bíblica, bíblias de estudo, consultou livros e preparou aquele sermão. E chegou o grande dia. Quando chegou o grande dia, ele entrou, parecia um pombo, né? Com o peito estufado, assim, e entrou, e a pregação foi um fracasso. Foi um fracasso. E o pastor, muito sábio, falou, meu amado, vamos lá fora, ficar ali na porta para cumprimentar os membros da igreja. E sabendo que ele não tinha saído bem, mas dando um conforto para ele. E aí eles estavam ali cumprimentando e o pastor fez uma observação. E aí, que tal? Ele, eu não sei, pastor, acho que eu não fui bem. Ele foi, pois é. Se você entrasse para pregar como você está saindo, você sairia como você está entrando. Está entendendo? Se você entrasse para pregar esse sermão, como você está saindo agora, você sairia como você entrou. Honrado, Jesus te usando. Então, a gente precisa se diminuir para que Deus nos use, para que Deus nos encha. Aleluia. Para que Deus venha nos encher. Aleluia. E o que vem a ser humildade de espírito? O que vem a ser? Humildade de espírito não indica nem pobreza, muito menos riqueza, nem indica que você precisa ficar numa clausura, não virar um monge. Não, não é nada disso. Ser humilde de espírito tem nada a ver com isso. Ser humilde de espírito é uma condição espiritual de total dependência de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu lembro, igreja, que eu ficava 4, 5 dias sem dormir, sem me alimentar, só bebendo cachaça,
cheirando pó, fumando maconha, de favela em favela. Quantas overdoses, quantas vezes eu acordei no hospital, porque eu não lembrava, eu tinha amnésia alcoólica, que eu também era alcoólatra. No final não tinha mais dinheiro para droga, então eu só bebia cachaça. Acordava no hospital com pontos no rosto e não lembrava por que eu tinha ido parar naquele lugar. Mas Jesus me resgatou desse inferno. Glória a Deus! E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há nada que Ele não possa fazer na tua vida. A palavra de Deus diz: se creres, tu verás a glória de Deus. Certa vez eu estava ali o pastor conhece o Rio de Janeiro, o Morro do Macaco. Aquele morro que, algum tempo atrás, passou um noticiário na televisão que um helicóptero havia sido alvejado, porque o tráfico no Rio de Janeiro tem armamento pesado, .50, .30, e, enfim, uma infinidade de armas, inclusive antiaéreas, e foi exatamente nessa comunidade que eu subi com um objeto de furto, e chegando lá no topo dessa comunidade, eu queria trocar aquele objeto por pó, por cocaína. E aí eles falaram para mim: onde é que você roubou isso? Foi aqui no bairro. E existem leis, existem regras, e você não pode roubar na região, porque senão a polícia vai atrapalhar o tráfico, os negócios deles. Então, a partir daquele momento, eu fui entregue ao tribunal do tráfico. E sentei ali num lugar de cimento, num lugar chamado Terreirinho, do lado do antigo Jardim Zoológico do Grajaú. E ali eu lembro de uma pistola cromada, que foi a primeira pancada que eu recebi na testa, uma coronhada. Depois eu vi um outro com um galho de árvore grande, e ele arrancava os galhos pequenos, e o galho grande foi aproveitado para me bater. E eu levei paulada na cabeça, e nas pernas, e no corpo, e mais coronhadas, e eles debochavam, zombavam, xingavam, e eu lembrei de Jesus. Eu tinha 23 anos, e eu lembrei de Jesus. Muitas vezes é preciso você ir no fundo do poço para lembrar de Deus, porque quando você chega no fundo do poço, você não tem mais para onde olhar, só para cima. É isso aí. Aleluia, foi exatamente o que eu fiz, eu olhei para cima, eu era desviado. Glória a Deus, porque ministraram a palavra para mim ainda criança. A minha família não tinha ninguém evangélico, todo mundo macumbeiro, espírita, mas era uma mistura de olho de boi, sal grosso, com santo, com roricá e tudo, menos evangélico. Mas um vizinho me levava. A palavra de Deus em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará desse caminho. Amém. Aleluia. E aquela semente estava ali plantada no meu coração, eu estava desviado, já havia sido batizado na adolescência, mas eu lembrei de Jesus naquela hora. Eu falei: Jesus, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero, eu me arrependo. Às vezes você tem notícia de um jovem que morreu. Às vezes as pessoas falam que foi para o inferno. Não, a gente não pode julgar, porque a gente não sabe o que está passando em segundos. Isso mesmo. Em questão de segundos ali na mente daquela pessoa. E eu tenho certeza que se eu não ficasse vivo, eu iria para o céu. Porque houve arrependimento, e é exatamente isso que Deus quer de nós. Arrependimento. Arrependimento não é um simples remorso. Arrependimento é mudança. Arrependimento é transformação. Amém, Jesus. Remorso, o Judas teve, não é, pastor? Mas se enforcou, não mudou de atitude. Arrependimento é mudança, quebrantamento, se humilhar diante de Deus e falar: eu sou pecador, eu preciso de ajuda, eu me arrependo, sem ti eu nada posso fazer. E eu sei que Jesus falou comigo naquela hora: sai daí, meu filho, saia daí, meu filho. Eu falei: como que eu vou sair daqui? Tinha cerca de 8 bandidos armados, e eu vi uma ladeira. E eu sentado do jeito que eu estava, eu levantei e corri. E eu escutei tiro, muito tiro. E para eles, você correr na frente dos bandidos lá no Rio é tiro-alvo, né? Eles vão treinar.
treinar tiro-alvo. Eu sei que eu cheguei lá embaixo, tinha uma delegacia, no desespero eu entrei nela e os policiais me expulsaram. Falaram, vai morrer em outro lugar, seu viciado. E aí eu deitei na porta da delegacia e eu saí da porta da delegacia à base de chute, na costela. E eu cheguei na casa da minha sogra, porque eu morava na casa da minha sogra. E a Adriana abriu a porta e eu só fiz desmaiar, ensanguentado, e ela gritar e chorar. E durou muitos dias para que as feridas fossem cicatrizadas. Nem podia ir no hospital, porque iriam fazer um boletim de ocorrência e ia me complicar. Mas foi desse inferno que Deus me tirou. Mas como é que foi que eu consegui isso, igreja? Foi me humilhando. Deus maravilhoso. Foi me humilhando. O pastor falava, olha, quem quer oração para dor de dente? Estava aí o Marcos lá na frente, ajoelhado, chorando, pedindo, eu quero. Glória a Deus. Aleluia. Era culto da terceira idade, estava o Marcos lá internado na igreja. Sabe, culto das crianças, estava lá chorando, pedindo, pelo amor, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, ou tu me liberta ou eu morro, porque eu gosto da droga, minha carne quer a droga e eu não consigo me libertar disso. Então é nessa posição. Jesus amado. E eu estou falando de droga, mas isso serve para tudo. Serve para o pecado. Certa vez o pastor Sérgio estava na nossa reunião, nosso grupo de apoio, e ele fez exatamente essa observação. A recuperação é em relação não só à droga, mas ao pecado. Você tem que se quebrantar, você tem que se humilhar, você tem que se arrepender, para que você fique livre do pecado. O apóstolo Paulo, ele elencou, ele listou, lá em Gálatas 5, 18, 19, 20, a lista dos pecados. E pecados esses, não só pecados morais, visíveis, prostituição, adultério, bebedice, enfim. Não, ele listou também pecados da alma. Egoísmo, inveja, coisas que o homem não vê, mas o Senhor sabe que estão dentro de nós. E se nós quisermos nos livrar disso, temos que nos quebrantar, temos que nos humilhar. Você quer ser um cidadão do reino dos céus? Seja humilde de espírito. Glória a Deus, aleluia. Porque se você for humilde diante de Deus, aleluia, Ele vai te exaltar. Aleluia. Ele vai te encher da virtude dele. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existem vários exemplos de humildade de espírito na Bíblia. E eu quero citar alguns. Gideão, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus bendito. Amém? Diz assim, Gideão, ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Deus havia dado uma missão a Gideão, livrar Israel da mão dos midianitas. O povo era oprimido, eles vinham, destruíam tudo, os animais, a lavoura, enfim, mas por conta de um pecado do pai. O próprio pai de Gideão tinha erigido um altar a Baal, e ali havia uma opressão, e geralmente é assim, o povo de Deus começa a sofrer danos, opressões, e sofrer as consequências do seu próprio pecado. Mas se você clama, se você se arrepende, Deus vem e te livra, e te abençoa, e restaura. Porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Aleluia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E Deus deu uma missão a Gideão. E como Gideão reagiu? De maneira arrogante, de maneira, eu sou o cara, eu vou livrar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, ai de mim, Senhor. A minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa, ai de mim. Quem sou eu? Então houve uma posição de humilhação, de humildade, sabe? E foi nisso que Deus honrou. Veja o versículo 14.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força. Porventura não te enviei eu? Essa força dele, na verdade, não era dele, era a força que vinha de Deus. Se Deus está falando vai, Ele dá a condição. Se Deus está falando faça, faça. Porque não é na tua força nem na tua condição. Mas é Deus que vai providenciar tudo. Amém. É Deus que vai abrir portas. Glória é Deus que vai tornar algo ainda que pequeno em algo grande. Eu posso ouvir um aleluia, um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que de manhã a gente fica assim mais sonolento e frio. Mas vamos glorificar o nome do Senhor já pela manhã.